Graça e paz, igreja da família. Estou feliz porque você está aqui nessa noite. Eu estou feliz porque você está aqui nessa noite, amém? Nós estamos em uma série onde nós estamos falando Andem em Amor. E eu particularmente tenho sido edificado nessas 2 semanas que nós começamos. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. A palavra de hoje é andem em amor com um coração solidário. Efésios 5, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa série, ela nos traz esse período de quaresma deste ano, que foi um período muito difícil nesses 2 anos que nós passamos de pandemia, a realidade agora do mundo em uma guerra, mas o Senhor tem nos dado vitória e nós estamos aqui nesse lugar. O Senhor tem nos dado vitória e nós estamos aqui nesse lugar. E como nós podemos andar em amor neste mundo cheio de desafios, e em especial para nós como um cristão? E Jane acabou de falar aqui o que está sendo lançado na mídia todos os dias para a nossa família, para os nossos filhos. Nós precisamos estar ligados, estar antenados, para não deixar que essas coisas entrem na nossa casa. Então, como nós podemos andar em amor? Como nós podemos andar num mundo tão cheio de desafios? Nós falamos a primeira semana sobre uma fé sólida. Semana passada nós falamos sobre um testemunho fiel. Então eu preciso ter um testemunho fiel para que as pessoas vejam que realmente eu sirvo ao Senhor. E minha vida e a minha família é transformada. Posso ouvir um amém? E hoje nós vamos falar com um coração solidário. Ande em amor com um coração solidário. Hoje tem muita chave na sua direção para você sair daqui para a melhor semana da sua história. Eu estou ouvindo pouco, Nelsinho. Está abaixo o meu microfone. Essa será a melhor semana da sua história. Amém? A palavra de Deus lá em Jó 2,11 diz assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar, de Naamate, souberam de todos os males que eu havia atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Essa palavra tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Um coração solidário. E a palavra também, que está em João 13:35, diz assim: com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa palavra que está aqui em Jó 2,11, ela nos traz, ela mostra a solidariedade dos amigos de Jó. Os amigos de Jó souberam que eles estavam doentes. E aí, quando eles souberam e que viram o que estava acontecendo na vida dele, eles se uniram e vieram para prestar solidariedade a Jó e a consolar pelo tempo difícil que ele estava passando. Nós atravessamos uma pandemia de 2 anos. Muita gente, muitas pessoas ficaram em suas casas paralisadas, com medo de sair, com medo de pegar a Covid ou com qualquer outra coisa. Entraram em depressão, entraram em angústia, perderam o emprego. Até mesmo outros tiraram sua própria vida em função de ficar desorientado. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos fazer da mesma forma que os irmãos, aliás,
os amigos de Jó fizeram com ele, nós também podemos fazer ainda hoje. Então, hoje, quando eu e você, na minha vida tem sido assim, quando eu visito alguém, quando eu faço uma oração por alguém, quando eu abraço alguém, quando eu libero uma palavra profética para alguém, eu estou dizendo que eu amo essa pessoa, eu estou dizendo que o meu coração é um coração solidário, e aí não precisa nem de uma pregação, só vai mesmo precisar de você chegar e você falar e dizer assim: pode contar comigo, eu estou aqui à sua disposição para o que você precisar. Às vezes nós não estamos precisando de dinheiro, nós não estamos precisando de recurso financeiro, nós estamos precisando de uma palavra amiga, nós estamos precisando de um ombro amigo, nós estamos precisando de alguém que possa dizer assim: conte comigo, eu estou aqui para o que der e vier. O que você tiver, aliás, o que você não tem hoje, mas eu tenho e eu posso repartir com você. Precisamos movimentar, precisamos nos relacionar para que possamos mostrar solidariedade naqueles que não ainda têm. E às vezes, amados, olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas 5,31, ele diz assim: Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E nós precisamos aqui lembrar, tem muita gente que só vem à igreja quando está passando por dificuldade, no casamento, no emocional, ou no financeiro, ou está doente, faz campanha, faz tudo, mas quando passa a situação, desaparece da igreja. Não tem um coração solidário, não tem um coração amável, aonde poderia dizer assim: aquela pessoa, aquela igreja oraram por mim, jejuaram por mim, a minha vida foi transformada, o meu pastor liberou palavra, o meu pastor me deu direção, o meu discipulador lá do meu grupo me deram incentivo, eu sentei na cadeira do milagre, a minha vida estava desmantelada, mas Deus ouviu as nossas orações e mudou a nossa realidade. E às vezes nós temos ingratidão, e às vezes só buscamos uma pessoa, só lembramos dessas pessoas quando elas estão cuidando de nós, naquele momento da dificuldade. Eu aprendi algo, quando eu trabalhei, quando eu fiz um coach, eu aprendi algo, que a gratidão, ela agrada o coração de Deus, e a generosidade abre portas na nossa direção. Então hoje, por exemplo, quando eu tenho a minha médica, a minha pneumologista que cuida dos meus pulmões, para que eu possa falar, para que eu possa ter dias melhores, mesmo quando eu não vou ao consultório dela, eu mando um recadozinho para ela lá, agradecendo porque ela cuidou da minha vida. Vou no posto de saúde, quando eu chego no posto de saúde, eu falo com todos os médicos agradecendo. Eu não preciso estar doente para fazer isso. Isso é uma ação de um coração solidário com aquele que te ajudou. Meu primeiro pastor foi o pastor Jones Bidart. Então, pastor Jones Bidart, não toda semana, mas praticamente de 15 em 15 dias eu falo com ele, eu mando uma mensagem para ele, agradeço a ele pela minha vida, porque se não fosse ele ter se preocupado comigo no início, hoje eu não estaria aqui. E às vezes nós nos esquecemos e paramos e deixamos que o diabo gere em si o nosso coração, e deixamos de ser solidário. Nós precisamos lembrar disso. Não lembre somente quando você está no momento de dor. Ligue para o seu pastor, pergunte como eu estou. Ligue para o discipulador, pergunte como ele está. Ligue para as pessoas do seu grupo, pergunte como eles estão. E aí nós vamos ver o amor estabelecido, e realmente vamos ver esse bairro conhecido como um bairro de amor, de louvor e adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vamos ver 30% de pessoas convertidas nesse lugar, não para a nossa glória, não para nosso ego, mas para a glória de Deus. E nós precisamos entender isso. Você sempre vai encontrar muitos motivos para não amar e para não ser solidário. Por isso Deus te ordenou amar. É o maior mandamento, é o amor. Quando eu amo, tudo fica diferente. O diabo, ele não sabe imitar o amor.
E nós precisamos, temos uma ferramenta tremenda e poderosa. E às vezes nós colocamos essa ferramenta como se não fosse nada. Solidariedade é amar. Então, quando eu amo, eu sou solidário. Imagina na dificuldade de Jó, aqueles amigos de Jó se preocuparam com ele e foram até lá para ser solidário a ele e a consolar pelo momento que ele estava passando. Quantas pessoas têm passado dificuldade ou estão passando dificuldade aqui na igreja ou fora da igreja, e às vezes até nós sabemos e só olhamos para elas e dizemos assim: estou orando por você. Aonde com o nosso coração solidário nós dizemos que amamos ao Senhor, nós podemos dizer assim: conte comigo, Stanley, o que der para você vai dar para mim, se tiver algum problema pode contar comigo. E às vezes eu fico magoado e chateado quando eu sei por terceiros de situações de discípulos desse ministério, dessa igreja, que não me buscam. Eu tenho um coração solidário, o que eu tiver você tem, o que der para mim vai dar para você. Então não tenha medo de me buscar, não tenha medo de falar: ah, mas eu tenho muita coisa, o meu apóstolo tem muita coisa, ele já é muito ocupado. Não importa. Quando eu vim para esse lugar, quando eu tenho um chamado, o meu chamado é para as boas atitudes, e nos dias da dificuldade eu estar junto também. Então nós precisamos entender isso. E vamos responder a 4 perguntas nessa noite, para você sair daqui com um coração agradecido, um coração solidário, para a gente viver dias melhores. Quem amar? Dias difíceis, quem nós vamos amar? Para mim, amar Jane hoje é fácil. Mas quem amar? Por que amar? Quais são as barreiras para amar? E quais são as oportunidades para amar? Aqui nós estamos perguntando: quem amar? Quem nós vamos amar? E a Bíblia manda muito claro nisso: amar ao nosso próximo. Porque amar quem está próximo, aliás, quem está no nosso lado, na nossa casa, é muito fácil. Mas amar o nosso próximo, que às vezes a gente nem conhece. Nós vamos em uma ação, vamos fazer um movimento, mas aí eu vou amar por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus me ama. E se eu digo que Jesus me ama e eu amo ao Senhor, eu preciso ter um coração solidário para que esse amor seja verdadeiro. E por que eu vou amar? E a primeira pergunta: a quem devemos ser solidário? 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A quem devemos amar? Nós precisamos amar todos, gente. Como a Bíblia está dizendo, está nos instruindo. Se alguém afirma que ama a Deus, mas não ama seu irmão, esse aí você não conhece. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e se Ele está dizendo que eu tenho que amar, eu tenho que amar, e ponto final. Ou você serve a Ele e afirma que ama em Deus, ou você odeia seu irmão. Não tem meio termo, ou ama ou odeia, não tem para onde correr. Ah, mas apóstolo, é muito difícil isso. Claro, temos que nos sacrificar em algumas coisas. E se eu quero realmente viver esse amor, se eu quero realmente ser solidário, eu preciso amar a todos, incondicional. Não é fácil. Amar quem você ama, amar seu pai, amar sua mãe é fácil. E tem uns que nem amam o pai e a mãe, odeia. Então, se você é de Deus e diz que ama a Deus, você precisa amar pessoas e servir pessoas. Esse é o processo. Mas quando você não faz isso, fica difícil. E aqui nós precisamos amar todos. Eu quero destacar aqui um quarteto de vulnerabilidade que está na Bíblia: os pobres, mulheres viúvas, o estrangeiro e a criança, o órfão. Hoje, eu e Jane, nós temos um filho adotivo.
E a gente tem visto a dificuldade de adoção quando as crianças já estão passando de 1 ano, 2 anos, é muito difícil. E o amor de Deus? Como é que eu estou dizendo que eu amo, mas eu não amo? Assim, na hora que vem a prova, o quarteto de vulnerabilidade que a Bíblia está nos ensinando e está presente nos evangelhos de Lucas, de Marcos, é o pobre, a mulher, a viúva, o estrangeiro e a criança, o órfão. E aqui mulheres, aquelas que estão vulneráveis e que sofrem violência doméstica. Nós precisamos cuidar dessas mulheres. A Bíblia nos ensina. Todas as pessoas do mundo que vamos encontrar, elas se encaixam em alguma dessas realidades. Busque alguém nessa semana. Nós estamos falando de amor. Ande em amor. Não é somente um slogan para a gente colocar um flyer, bater uma foto, fazer um selfie, porque é bonitinho isso aqui, não. Isso aqui tem que ser uma realidade na nossa vida. E qual é essa realidade na nossa vida? Busque uma pessoa, um pobre aqui dentro de Felipe Camarão, para você abençoar com a comida, com o alimento, num restaurante, você está sentado, temos oportunidades, a pessoa chega lá e pede um dinheiro, chama ele lá, senta ele com você, dá um prato de comida para ele, você está fazendo algo grande. Essas mulheres vulneráveis, essas mulheres viúvas, cuidado com as viúvas, o estrangeiro e as crianças órfãs. Então, alguém se encaixa nessas realidades. E em dias de falta de amor, em todo o mundo, amar o mundo significa prioritariamente amar a todos. Quem nós vamos amar? Os pobres sem lá com fome. Nós passamos aqui, quando entrou a pandemia, vocês sabem disso. Quando entrou a pandemia, começamos a ficar preocupados com o aluguel da igreja, preocupados com isso, preocupados com aquilo. Eu coloquei meu joelho no chão e comecei a orar. E a palavra que eu recebi de Deus foi assim, ó: meu filho, cuide da sua família e dos meus filhos, que o resto eu vou cuidar. Como é isso? Cuide da sua família e dos meus filhos, e o resto eu vou cuidar. Mas não é que Jesus fez isso? Nós precisamos apenas entender isso. E na palavra está dizendo que nós precisamos cuidar dos pobres, sem lá estão com fome. E nós passamos numa comunidade aqui que se chama Tiradentes, 6 meses, 7 meses, entregando cesta básica a 63 famílias. E quanto mais a gente entregava, quanto mais a gente colocava lá, mais o Senhor nos surpreendia, mesmo distante de tudo. Mesmo naquela pandemia, o Senhor começou a mover tudo, porque Ele faz isso. Então abra seu coração, abra lá, visita teu vizinho, visita alguém que está precisando, que está com fome, coloca, mas esse aí é vagabundo, é um drogado, mas é gente. E Deus mandou amar o próximo. Ele não disse amo o pastor Stanley, amo o pastor Jeff, amar Maria é fácil demais. Quando eu ligo para ela, Maria, eu vou tomar um cafezinho aí. Quando chego lá, tem um café e mais do que um café. É fácil amar Maria. Mas amar quem fez mal, amar quem não está nem aí para nada. Então nós precisamos amar os órfãos, as mulheres em suas necessidades, os presidiários em sua realidade. A gente ouve muito isso, eu já ouvi, eu tenho certeza que você também. É preso, é vagabundo, não tem mais jeito. É criatura que, se eu e você se importar com ele, nós vamos pregar o amor de Jesus e a vida dele pode ser transformada. Eu acredito nisso. Com isso, ele não vai deixar de pagar o que ele deve. Justiça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós não podemos entrar nessa realidade, entendeu? E às vezes nós queremos nos colocar de um lado de esquerda ou de um lado de direita. Nós nos posicionamos quando estamos falando disso aqui. Não, o presidiário que ele fez isso, fez aquilo, tem que morrer. Quem somos nós
para darmos comando para dizer quem tem que viver ou quem tem que morrer. Mas o Senhor não sabe o que Ele fez. E o que nós estamos fazendo para que eles não cheguem até lá? Qual será o nosso coração solidário? E às vezes a gente toma um partido. O nosso partido tem que ser Deus. O nosso partido tem que ser Jesus, porque Jesus é a solução. Político não é solução para a nossa nação. A solução é Jesus. E às vezes nós olhamos assim e chega, agora no Chile foi aprovado o aborto, Stanley, com 6 meses de gestação. Está lá, hoje pode. Uma criança com 6 meses não tem o direito de viver, de escolher viver ou não. Pode abortar normalmente, sem problema. Aí vamos para o outro lado. Nós, como nos posicionamos de direita, dizemos assim: aborto não, e é bíblico. Quem deu a vida foi Deus, só Ele pode permitir a gente tirar a vida. É bíblico. Mas quando passa para o outro lado, aí nós nos posicionamos de direita e podemos dizer assim: é preso, é bandido, tem que morrer. Olha aí quando é o aborto, eu me posiciono que não, é uma vida. Mas quando eu vou para o outro lado, que é um assunto de direita radical, eu apoio. Precisamos ter muito cuidado e ficar com o que a palavra de Deus diz. Nem esquerda, nem direita. Nós precisamos servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aborto é pecado, mandar tirar a vida de outro é pecado. Nós precisamos, com o nosso coração solidário, fazer o trabalho para que essas pessoas não cheguem lá. E sabe como é que não chega? Hoje a apóstola fez algo surreal aqui, algo incrível e tremendo. Ensinamos os nossos filhos, porque quando nós ensinamos os nossos filhos, quando eles crescerem, a palavra de Deus diz que eles não vão nos esquecer do ensinamento que nós damos para ele. E se ele não esquece do ensinamento, eles não vão parar na penitenciária. Então, qual o trabalho e a prevenção que nós estamos fazendo nessa comunidade para que os jovens dessa comunidade não cheguem na penitenciária ou até nos assaltem aí fora? Os doentes, os aflitos ao nosso redor. Está doente, está aflito, nós precisamos buscar essas pessoas, nós precisamos trabalhar essas pessoas. Com o que devemos ser solidários com eles? Busca ele, trabalha ele, dá uma palavra para ele, para que a coisa mude. As multidões sem pastoreios, Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nós precisamos ser solidários. Temos aqui 30% para ganhar de Felipe Camarão para Jesus. 30% de Felipe Camarão, as contas que nós fizemos, dá 25 mil pessoas. Você já imaginou a diferença que vai ser nesse bairro? A diferença que vai ser em Natal, a diferença que vai ser no Rio Grande do Norte, só por uma ação minha e sua? Mas onde está a nossa solidariedade? Precisamos ser solidários ao próximo em sua necessidade. Lucas 10,33 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade, teve compaixão dele. E vocês sabem essa história. Os religiosos passaram do alto escalão, foram embora. Zero com coração solidário. Mas esse aqui parou, olhou e viu, disse: opa, vou fazer algo diferente para ele. Vou levar e vou cuidar. Então, é isso que nós devemos fazer.
As necessidades que estão aqui nesse bairro, as necessidades que estão aqui dentro dessa igreja, pode ser espiritual, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser social. Mas nós precisamos nos envolver com um coração solidário. Vamos nos preocupar com tudo? Claro que não. Vamos buscar ajuda e ajudar aqueles, aliás, vamos ajudar aqueles que realmente querem ser ajudados. E a segunda pergunta é: por que devemos ser solidários? Simples, porque é mandamento de Deus. Simples. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não tem para onde correr. Eu não tenho que ficar questionando isso ou questionando aquilo, quem é quem vai ser ou vai deixar de ser, depois de ser. Não, eu só tenho que me posicionar. Por que eu devo ser solidário? Porque é um mandamento. E se é mandamento, eu tenho que cumprir. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então tu não recebeu ainda a tua bênção porque você está deixando de se sacrificar. Você não está obedecendo aquilo que Deus mandou você fazer. Mateus 9,13 diz assim: vão e aprenda o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Sábado agora, dia 2/4, às 15 horas nós vamos estar aqui na igreja. E peço que venham todos vocês para um grande evangelismo na praça. Nós vamos abraçar, nós vamos dar uma palavra de conforto e consolo àqueles que passarem por nós lá. E eu conto com você. Eu conto com você. Eu conto com você. Eu conto com você. Eu vou tentar de novo, que eu sou de fé. Eu conto com você. Agora sim, coração solidário. Somente um abraço, somente um aperto de mão, somente aí, Deus te abençoe, vou orar por você. Qual é o que você está precisando? Olha lá, está aqui, muito obrigado. Somente isso vale muito, muito mais do que você pegar a Bíblia, abrir e falar um bocado de coisa que às vezes você nem pratica. Por que devemos ser solidários? A realidade ela exige. Sempre que puder, ajude os necessitados. Provérbio 3,27. A Bíblia está dizendo que sempre que puder, ajude os necessitados. Então, quem eu posso ajudar? Gente, não tem nada. Tem pessoas que são ingratas, mas a maioria não. Quando é realmente necessitado. Um pai de família que acorda de manhã cedo e olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, e não tem um pão e meio copo de leite para dar para o filho, é desesperador. Por isso que a gente vê gente pulando da ponte, se jogando debaixo de carro, atirando na cabeça. É isso. Porque às vezes não tem Jesus. Tem uns que até tem Jesus, mas não aguenta a pressão, se coloca sozinho. 1 João 3,17 diz assim: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Quanto ensinamento da palavra de Deus nós estamos aprendendo nesse lugar todos os dias, de generosidade. A generosidade agrada o coração de Deus. Mas às vezes nós não queremos fazer a generosidade, nós não queremos ser voluntários, nós não queremos que as portas sejam abertas. E aí, perdemos oportunidades. Há tempos atrás, há muito tempos atrás, quanto tempo estando você estava no PDA? Você começou no PDA? 2010. Desempregado, morando na casa da sogra. E aí fomos lá no PDA, num projeto da Visão Mundial. E chegamos lá, começamos a conversar. E eu disse: você vai passar um tempo aqui nesse lugar. Aqui você será muito abençoado e próspero. Lembra disso, Xande? Agora você vai ser voluntário por alguns meses. Como é que eu estou desempregado? Eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. Mas eu vou ser voluntário sem ganhar nada. Eu disse: aqui está o milagre. E foi assim. Passaste quanto tempo lá, Xande, sendo voluntário, sem ganhar nada?
Só começou a trabalhar no outro ano. 90 dias sendo voluntário, sem ter nada. Aí Deus começou a ver o coração solidário. Ele tem uma necessidade, eu vou suprir a necessidade dele, porque ele está fazendo uma obra que eu determinei. Aí aqui eu tenho outro aqui que se chama Francisco. Francisco estava desempregado. E eu comecei a fazer as obras aqui de lado, ó, da lateral aqui, ó. Da lateral, daqui, de lá de trás. Que isso aqui era tudo, não tinha nada desse jeito. Vocês sabem disso, quando dava uma chuva aqui, a gente ficava com água aqui na canela. E Francisco disse: esse tempo, apóstolo, eu quero dar para o Senhor, eu quero dar para a igreja. Posso? Eu disse: Francisco, e sua família? Deus provê. Deus vai prover. Eu digo: eu acredito nisso. Francisco passou aqui mais de 3 meses, 4 meses fazendo. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, as portas se abriram. Fechou para alguns, mas Deus abriu a porta para ele. Sabe por quê? Porque ele teve um coração solidário, um coração agradecido, um coração generoso. E para a glória de Deus ficou empregado. Depois teve que emprego para escolher. Eu vou ficar nesse aqui não, eu vou ficar nesse aqui porque esse aqui é melhor. Aí Luz Neto também estava lá, às vezes até ficava preocupado. Ela trabalhando, Francisco aqui, apóstolo, eu não estou gostando de lá não, eu vou sair. Eu digo: minha filha, eu não sairia não, mas você quer sair? Mas Deus sempre tem o melhor, colocaram ele no melhor, deu o melhor. Sabe por quê? Porque faz, coloca, quando a gente coloca em Deus, Deus abre porta na nossa direção. Amém? Nossa fé implica em obras. Queremos bênção, milagre de Deus, mas não queremos fazer nada. Tem aqui, vamos convocar, está aqui o mato, está aí. Na próxima semana lá vai limpar esse mato, porque tem projeto para esse lugar. Então eu quero ver quem vai vir para limpar esse mato. Temos projeto, temos coisas fantásticas para fazer aqui. Então eu quero ver, a nossa fé implica em obra. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra é morta. A obra não te leva à salvação, mas a tua fé faz com que você faça obra. Amém? E o terceiro ponto é: quais são os impedimentos para amar? Nossos próprios medos e preconceitos. Esse aqui é o mais forte. Escolhemos quem nós vamos amar. E às vezes nós temos medo de contaminação. Tem muita gente que não fez nada na pandemia, nesses 2 anos, se trancou dentro de casa, passou 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano trancado dentro de casa com medo. E a Bíblia diz que o medo paralisa. O medo é demoníaco, o medo não é de Deus. O medo é um espírito demoníaco, viu? Coloca aí. O medo é um espírito demoníaco que nos impede de amar e servir ao próximo. Quando chegou a pandemia, Deus disse: cuide da sua casa, da sua família e dos meus filhos. Começamos a trabalhar na comunidade. Primeira vez, vamos distribuir dia tal. Era na Páscoa. Começou na Páscoa. Era 17, a gente tinha uma festa, aí não podia fazer aglomeração. Mas a gente tinha levantado as cestas básicas, tinha levantado muita coisa. E alguns disseram assim: eu não vou não, porque posso pegar alguma coisa lá. Eu digo: eu vou, porque Deus disse que eu fosse. Deus mandou, entregou. Se Ele colocou essa cesta na minha mão, tem que entregar. Chamei alguns, vamos lá, não vamos levar muita gente não, para não aglomerar. Cuidado, de máscara, de luva, álcool gel, tudo organizado. Passamos 6 meses, 7 meses dentro daquela comunidade. Para a glória de Deus, eu não peguei Covid. E muitos que foram comigo não pegou. E outros pegaram, mas estão aqui para contar a história. E outros que ficaram dentro de casa e não foram para lugar nenhum com medo, morreram. É a vida, gente. Nós não podemos ser irresponsáveis. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente não ter medo. O medo paralisa. E quando o medo paralisa, fica difícil da gente caminhar. Salmo 38, 6, 11 diz assim: estou encurvado e muitíssimo abatido o dia todo. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado meu coração. Geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não é oculto. Meu coração palpita as forças. Me faltaram
até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença. E quem me aflige ficam longe de mim com os meus vizinhos. Gente, isso aqui é o medo de contaminação. Hoje mais não. Porque já começamos a ter uma outra ideia, começamos a ter um outro conceito. Mas quem tinha câncer, misericórdia, ninguém poderia chegar nem perto. AIDS, meu Deus, era coisas assim, terrível. Às vezes a gente fica, do próprio Covid, a gente tinha que trancar tudo, fechar tudo, se isolar tudo, porque senão o bicho entrava por debaixo da porta ou pela telha, e lhe pegava dentro de casa. Prevenção, sim, mas medo de contaminação e preconceito, não. E às vezes nós ficamos com receio, deixamos de fazer algo, porque ficamos pensando no que alguém possa pensar. Não, eu não vou na praça, porque se alguém me vir lá com um cartaz na mão, ou apertando a mão de alguém, como é que vai ser? Eu não convido ninguém para o grupo. Se chegar uma pessoa no grupo que não é aquela pessoa que eu queria que fosse, estou mais preocupado no que vão pensar do que Deus está pensando a meu respeito. Quando eu vim para cá, para Felipe Camarão, muitos amigos meus chegaram para mim e disseram: vai fazer o que lá? Liga para eu vou obedecer o chamado de Deus. Deus mandou, eu vou. Você mora na Zona Sul, por que você não fica na Zona Sul? E por que Deus não mandou? Se eu ficar aqui eu vou ter problema. Lembra da história de Jonas? Deus mandou ele para um canto, foi para outro, só deu problema. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça você. O que é que você está fazendo nesse bairro, nessa comunidade? Qual é o seu coração de solidariedade para que o reino de Deus seja implantado nesse lugar? Eu vou cuidar apenas de uma família nesse lugar. Eu vou me importar com uma família. Da minha rua, eu vou escolher uma família. Da outra rua, mais de daqui do bairro de Felipe Camarão. Para mim saber como essa família está. Eu posso cuidar de você? De repente vai ficar assim, espantado se você chegar e disser isso. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu posso vir na sua casa uma vez por semana? Eu posso mandar uma palavra de Deus uma vez por semana para você? Eu posso vir orar aqui uma vez por semana? Eu posso trazer um bolo para você aqui uma vez por semana? Eu posso vir tomar um café com você uma vez por semana? Estou falando coisa possível. Eu não sei quem fez ou quem não fez, eu não vou nem perguntar. Semana passada a gente passou num teste do ato de bondade. Levar um café para alguém, levar um bolo para alguém, levar um pão para alguém, não sei quem fez. Mas é um teste. É algo já para a gente ir. Aí fica só no discurso. Eu digo que amo, mas na hora que eu sou, vamos dizer assim, chego para ser provado, eu não sou aprovado. E muitas vezes nós não fazemos para o nosso próximo porque nós temos medo de não ser reconhecido. Se eu fizer para Estânia, ele vai me reconhecer. Se eu fizer para o pastor Jefferson, ele vai me reconhecer. Mas se eu fizer para aquele que eu nem conheço, que vai passar aí, ele não vai me reconhecer. Ele não tem recurso para chegar aqui para a igreja e fazer. Eu não serei reconhecido. 1 Tessalonicenses nos ensina isso. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. E a gente tem um exemplo muito grande com Jesus. Jesus curou 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos?
Quantos? Só um? Certeza? De 10? Então, gente, está aqui o nosso modelo. Se você fizer algo para alguém e não voltar para te agradecer, agradeça a Deus porque você conseguiu fazer. Agradeça a Deus porque você conseguiu fazer. E continue a fazendo. Entregue toda a glória a Deus. Eu aprendi algo com o meu pastor, acho que no ano passado, ou foi o ano retrasado, numa mentoria com ele. E ele falava exatamente sobre isso. Ele disse: Valber, hoje eu tenho uma vida muito mais leve. Tudo que eu vou fazer, eu agradeço a Deus. Eu coloco tudo na glória de Deus. Eu disse: eu também. Tem certeza? Eu digo: mais ou menos. Tem hora que não. Sabe por quê, Valber? Porque quando alguém não me reconhece, alguém não me traz um retorno de volta, ou alguém vem com um retorno e esse retorno é negativo porque eu fiz algo que não deu certo, eu digo: vá cobrar de Deus, porque tudo que eu faço é para Ele. Eu digo: tem sentido. Agora, tudo ele entrega a Deus. Ele não espera a bajulação de homens. E hoje é o que mais a gente vê: pessoas esperando serem bajuladas. E quando não são bajuladas, Juninho, vai embora da igreja. Essa igreja aqui, fico não. Pastor, faz um mês que ele não liga para mim. Aí vamos, contrário. Quantas vezes em um ano você ligou para o pastor? Quantas vezes? Pastor é gente. Pastor come. Come e ora. Aí o resto da imaginação é sua. Todo mundo também gosta de um elogio, sabe? Mas nós não devemos viver nessa base. E às vezes a gente não sabe de pegar o elogio. A gente troca e coloca na nossa conta ao invés da conta de Deus. E a quarta resposta é: qual é a nossa oportunidade para praticar a solidariedade? Sermos igual a Jesus nesse mundo. Mateus 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena dele, com muita compaixão dele, e curou os doentes que estavam ali. Jesus, ele fez por compaixão. Então nós devemos continuar fazendo a obra em Felipe Camarão por compaixão. Posso ouvir um amém? Oferecendo reconciliação àqueles que precisam ser reconciliados com Deus, com as suas famílias. Nós precisamos fazer isso, oferecendo ajuda prática. Qual é a ajuda prática? O que eu posso te fazer? O que eu posso te ajudar? Estou junto com você, vou orar por você. Oferecendo esperança, que o mundo hoje está perdido de esperança. Olha, hoje está assim, mas amanhã o dia será melhor. Você vai vencer, você vai avançar. Sua família está nessa dificuldade, mas eu estou orando por você e o dia de amanhã será melhor. E aí nós vamos deixar um legado nessa comunidade. Aí nós vamos deixar um legado na nossa família. Aí nós vamos deixar um legado nessas casas. Então nós precisamos fazer isso. Mas às vezes a gente não quer fazer, porque isso às vezes dá trabalho. Gente, acordar de 3 horas da manhã para ir para a casa de discípulo, porque a mulher está com a faca na mão para matar o abençoado. Você precisa amar. Se não amar, você diz assim: se tranca dentro de um quarto, amanhã eu vou aí. Agora, 3 horas da manhã, vou nada. Sair daqui, arriscado me assaltarem. Arriscado eu ser assaltado. Deixa isso para lá. Isso é a vida do pastor. 2 horas da manhã, meu marido fugiu de casa. Eu vou
Isso é um coração solidário. Se alguém fez por você, faça por alguém. Não tenho problema de troca. Alguns e muitos, não foram poucos que eu fiz, hoje não estão comigo. Mas eu tenho certeza, quando eu chegar nos céus, tem um galardão. Então não estou preocupado com isso. Seria bom que continuasse, mas se não continua, vou fazer o quê? Então nós precisamos entender. E eu vi uma certa vez uma expressão, acho que foi nos cultos da vida aí. O que eu gastei eu tive, e o que eu guardei, perdi, e o que eu dei, ainda tenho. Isso é forte, gente. O que eu gastei eu tive. Você teve, gastou, passou. O que eu guardei, perdi. E o que eu dei, ainda tenho. Sementes que são plantadas, nunca vai faltar colheita na sua direção. É isso que está dizendo aí. Esse ano é o ano da colheita. Então, se você semeou o ano passado, você vai colher. Mas se você não semeou nada, infelizmente você não vai colher nada não. A igreja, o pastor, o apóstolo não tem culpa disso não. O problema é seu. Mas se você ainda quer colher esse ano, preste atenção na sua plantação. Plante sem se preocupar no que vai dar certo. E a gente concluindo aqui, olha o que diz Mateus 9,35. Mateus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Eu profetizo sobre a tua vida e a tua casa, que a colheita será grande. Amém? Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu quero dizer para você que os desafios sempre serão maiores que nós, mas a colheita, ela é grande. Posso ouvir amém? Os desafios sempre serão maiores do que nós, mas a colheita, ela será muito maior, porque nós temos o Senhor. E quando nós temos o Senhor e colocamos a nossa vida em Deus, tudo fica diferente. Nós em Deus somos maioria. Posso ouvir um amém? Então creia nisso. Veja qual é a resposta que você vai dar ao irmão. Veja o que você vai falar. Veja o que você vai fazer. Como você vai se comportar. Mateus 25:38 diz assim: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos. Eu digo, meu Deus, vai chegar um dia que nós vamos fazer isso lá na igreja da família. Hoje eu estava vendo meu pastor dando uma entrevista, ele dizendo: eu tenho 2 famílias ucranianas que nós vamos bancar de tudo até eles se estabilizarem. A igreja recebeu 2 famílias dessas pessoas estrangeiras que chegaram desamparadas. Mas só 2 famílias. Você sabe, 2 famílias com filho, qual é o custo de 2 famílias? Alguém lá na igreja questionou isso para ele: quem vai bancar isso? Aí ele disse: Deus. E eu tenho certeza que Deus vai mandar uma coisa absurda. Vai ser uma colheita tão grande lá na igreja da cidade, só por essa atitude. Porque imagina, 2 famílias com seus filhos na rua, agora tem comida, roupa lavada, estudo, e vai ter trabalho, emprego. Então, essa é a diferença. E o que é solidariedade? É ir em direção aos pobres, é ir em direção aos enfermos, é ir em direção aos endemoniados, é ir em direção aos famintos, é ir em direção aos analfabetos, é ir em direção aos oprimidos e aos estrangeiros. Você não pode ir com dinheiro. Vá lá, quem você pode ensinar?
Quem você pode fazer com que essa pessoa aprenda a ler a Bíblia, a fazer uma conta de matemática? Quem? Quem está oprimido, quem é faminto, quem está endemoniado. Você pode fazer isso, não precisa de recurso não. Você precisa somente estar em Deus. E qual é a nossa resposta? Efésios 2,19 diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então aqui, se coloque sobre os seus pés que eu quero orar por você. A palavra de Deus está dizendo que você não é estrangeiro, você não é forasteiro, você é co-cidadão dos santos e membro da família de Deus. Se você realmente sabe, entende e sabe que é membro da família de Deus, você é filho. E se você é filho, você tem direito à herança. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar pelos teus filhos. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que tu colocou no nosso coração. Senhor, que essa semana seja uma semana desafiadora, mas uma semana de milagre sobrenatural estabelecido. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos nessa noite, acreditando, crendo que essa será a melhor semana da vida deles, essa será a melhor semana da sua história. Pai, em nome de Jesus, nessa campanha de quaresma, onde nós estamos trabalhando o andar em amor, que hoje essa palavra que foi ministrada, que a gente tenhamos um coração agradecido, um coração solidário, um coração que possamos amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou, porque a tua palavra nos direciona para que nós possamos amar o nosso próximo. E aí eu quero convocar os teus filhos para nesse próximo sábado, às 15 horas, nós estarmos aqui naquela praça, aqui em Felipe Camarão, para evangelizar, para abraçar, para dar uma palavra de conforto, de consolo, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, desesperados. Mas o Senhor vai fazer algo sobrenatural na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que vão receber essa palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Que essa semana o Senhor te abençoe, que essa semana as portas não sejam abertas na sua direção, que as portas, aquele que não está desempregado, que o Senhor coloque emprego, aquele que está endividado, que o Senhor dê orientação, capacitação, para que você possa sair dessas dívidas, que seu coração está angustiado, está triste, desistido. Eu te declaro sobre a tua vida paz, saúde e força, para você ter a melhor semana da sua história. Deus te abençoe. Deus nos leve para a nossa casa, debaixo da tua proteção. Nos esconde, Senhor, do maligno. Nos cobre com o teu sangue. Nos leva para a nossa casa, debaixo de paz. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, te dê a shalom, te dê a paz, para a melhor semana da sua história. Se você acredita nisso, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Se é para o nosso Deus, tem que ser mais forte. Se é para Ele, dê mais forte esse aplauso. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Me recebe como teu filho. Amém? Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus hoje? Eu cheguei aqui hoje, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém nunca orou e hoje orou pela primeira vez assim e quer entregar a sua vida? Esse é o momento de você dizer: eu quero ser completamente de Jesus. Amém? Eu quero apresentar minha amiga. Que lindo, que eu fiquei olhando para você, me perdoe, porque você tinha os cabelos grandes, bem lisinho, não é isso? E aí eu buscando na minha mente, né? Eu digo: Deus, como é o nome? Fiquei buscando na minha mente. A Ileida disse: apóstolo, sua amiga está aí, é seu esposo. Sejam bem-vindos. Jailson, viu? Jailton. Jair do Cavaquinho, menino. Amiga, a gente tá velhinho, eu e tu, viu? Sim?
Gente, olhando para Jairo, Valber, e eu querendo lembrar, gente. Poxa vida, que alegria ter vocês conosco hoje, viu? Fiquem vindo, viu? São bem-vindos a este lugar, viu? São bem-vindos a este lugar. Ó, Jairo, essa aqui está pesando no cavaquinho, viu? Eu vou orar por você a partir de hoje. Sejam bem-vindos, querido, viu? Que alegria ver você aqui, minha filha. Deus te abençoe sua casa, sua família. Muita alegria em ver vocês, viu? Perdão porque eu fiquei buscando, porque a gente está ficando assim, madura, né? Não está ficando velha, fica madura. E eu fiquei buscando, mas teu cabelo era grande, bem lisinho, né? Mas que alegria ter vocês conosco, viu? Deus abençoe vocês, tá bom? Nós vamos apresentar nossa semana, gente, que alegria.